Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o influenciador Gato Preto será investigado por lesão corporal culposa e por fugir de acidente de trânsito com vítima na zona oeste de São Paulo. Ele foi detido pela polícia e liberado depois de prestar depoimento. O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, será investigado por lesão corporal culposa quando não há intenção de ferir, por fuga do local do acidente e por embriaguez ao volante. Ele deixou a delegacia na tarde desta quarta-feira, após prestar depoimento no 14º Distrito Policial em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Na manhã de ontem, o Porsche conversível do influenciador bateu contra um Hyundai HB20 em um cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro de Gato Preto avançou o sinal vermelho em alta velocidade e atingiu o outro veículo, e depois bateu em um poste. No carro de luxo estava também a influenciadora Bia Miranda, namorada de Gato Preto. O filho do motorista da HB20 bateu a cabeça no airbag e sofreu uma fratura no maxilar e precisou ser levado ao Hospital Alvorada, em Moema. Após o acidente, o influenciador deixou o local sem esperar a polícia chegar. Ele foi detido horas depois no bairro do Tremembé, zona norte da cidade. As câmeras corporais dos policiais militares registraram o momento em que Gato Preto recebeu os agentes nu e é acompanhado de duas mulheres. Ele alegou que deixou o local do acidente porque estava sendo filmado por muitas pessoas, mas antes disso teria prestado atendimento às vítimas. Segundo o relato dos policiais, foi feito o anúncio do flagrante delito e conduziram ele para a delegacia depois que Gato Preto se vestiu. Olha, esse não é um caso isolado. Somente em 2025, os crimes de trânsito em São Paulo aumentaram 19% na comparação com o ano passado. Especialistas apontam que a embriaguez e o excesso de velocidade são as principais causas. Os últimos dados do governo de São Paulo sobre acidentes de trânsito já eram de assustar. Nos últimos 4 anos passados, o estado registrou uma média de 400 acidentes e 16 mortes por dia. Para piorar, entre janeiro e julho de 2025, os crimes de trânsito avançaram 19% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 21.699 registros em 2025, contra 18.236 de 2024. E na embriaguez, somado ao excesso de velocidade, é que estão os principais causadores desses acidentes. Os crimes de trânsito são infrações cometidas por condutores de veículos que vão além das simples violações às normas de trânsito e que envolvem condutas mais graves, resultando em danos físicos, materiais ou até mesmo na perda de vidas humanas. Esses crimes podem acarretar em penalidades mais severas do que as infrações de trânsito comuns. Além da multa, o condutor de veículo que pratica um crime de trânsito pode ter a carteira de habilitação suspensa, apreensão de seu veículo, ser obrigado a participar de programas educacionais relacionados à segurança no trânsito e até mesmo sofrer sanções penais e acabar na prisão. Para especialistas em crimes de trânsito, a grande responsabilidade por este número tão alto de casos também passa pela má fiscalização das rodovias e estradas. Apesar das milhares de câmeras espalhadas pela capital paulista, o número de acidentes avançou, o que preocupa bastante o governo, que já procura saídas para uma resposta positiva a essa crise. Olha, com certeza esse é um assunto que preocupa todo mundo, afinal, todos nós corremos o risco de virar vítimas dessa violência no trânsito. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Silvio Médici, ele que é presidente da Betran, que é a empresa brasileira de engenharia de trânsito. Boa tarde, Silvio. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, para você e aos seus telespectadores. É um prazer falar com você sobre um tema tão atual da cidade de São Paulo e do Brasil.
Com certeza, Silvio. E olha só, a gente acabou de ver aí na reportagem, Silvio, que os crimes de trânsito aumentaram 19% nos 6 primeiros meses desse ano. Qual é a sua explicação como especialista? Como você avalia esse aumento? Olha, são uma série de fatores, não é? O primeiro deles, para combater esse estado de coisa, é a fiscalização, não é? É importante que haja uma fiscalização efetiva e eficiente por parte das autoridades, não é? A outra vertente, né, para que isso seja minimizado é a educação e as campanhas educativas, né, que devem ser orientadas pelo governo estadual, municipal e federal. Os países que resolveram o problema investiram fortemente em educação, fiscalização e a legislação, né, com uma legislação muito rígida, né, para os infratores contumazes de trânsito. Correto. E Silvio, enquanto a gente conversa, nós vamos mostrar agora um outro vídeo, né, que foi divulgado hoje na internet do influenciador Gato Preto. Logo após o acidente, ele sobe no carro e, muito exaltado, chega a discutir com o motorista do outro carro, que foi uma vítima, claro. E aí, depois de tudo isso, né, ele, é importante lembrar, ele passou no sinal vermelho, ele bateu no carro, fugiu do local e mais tarde ele foi detido pelos policiais, levado até a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Esse que é um caso de repercussão. Ele acaba revelando a fragilidade ou a pouca contundência das leis de trânsito. Não são tão rigorosas as punições, o que acaba também colaborando com isso. Queria a sua avaliação como especialista. Sem dúvida, né? Pelo que a gente vê das imagens, né? O veículo estava em alta velocidade. Isso é fácil de constatar porque nessas avenidas hoje aqui em São Paulo você tem os controladores de velocidade, tem o sistema do Smart Sampa, né, que pode mostrar o que realmente aconteceu. E certamente, né, deve ter havido ou deve haver uma verificação, né, pela polícia técnica para constatar exatamente e recompor esse acidente. É um acidente que demonstra, não é, o excesso de velocidade. Poderia ter sido muito mais grave, né, se o veículo tivesse pegado no meio, né, desse carro que está atravessando o sinal verde e teria tido certamente muito mais dano, né, para os ocupantes. Infelizmente, a gente tem presenciado isso aqui em São Paulo, veículos de grande potência excedendo velocidade na cidade, nos centros urbanos, não é? Quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que as vias nas cidades sejam monitoradas e os limites de velocidades de 30 a 50 km por hora no máximo, né? Que reduz aí a probabilidade de acidentes com maior gravidade. Você citou algumas coisas importantes. Primeiro, o monitoramento. A gente viu pelas imagens que o cruzamento ali onde ele passou era monitorado, é monitorado por uma câmera aí do sistema Smart Sampa e nem isso inibiu ele. O que recai naquela outra questão que você também citou, que é a educação no trânsito, né? Mesmo com todo esse monitoramento, parece que não é suficiente para inibir esse tipo de imprudência, não é, Silvio? Olha, eu sempre digo que a questão do trânsito nós só vamos resolver quando o Estado, né? E aí, quando eu digo Estado, é município, é o Estado e a federação, assumir que nós temos uma pandemia de acidentes, né? De vítimas de acidentes. Aqui no Brasil, no ano passado, foram 34.800 vítimas fatais em acidentes de trânsito. Estima-se que uns 250 mil a 300 mil lesionados, né? Isso é um impacto fenomenal, né, no sistema de saúde. Aqui em São Paulo, parece que 60% das UTIs são ocupadas por acidentados, né, em sinistros de trânsito, né? E isso impacta na economia, inclusive, do país. Um estudo do IPEA aponta
que o custo dos acidentes de trânsito aqui no Brasil são da ordem de 130 bilhões de reais por ano. Isso é um estudo do IPEA, nota técnica 75. Só verificar esses dados que foram levantados lá por um órgão de reputação como o IPEA. Isso impacta diretamente na economia do país, não é? Então, se a gente não tomar a ação efetiva, o Estado não assumir que isso é uma pandemia, nós vamos continuar vendo esse estado de coisa. Aliás, há um estudo da Universidade Federal do Paraná e do Observatório Nacional de Segurança que, se as coisas continuarem nesse ritmo, em 2030, que é o final da segunda década da segurança do trânsito, nós estaremos com 46 mil mortes em sinistros de trânsito. É uma barbaridade, é uma guerra instalada no país. Com certeza você usou bem a expressão, é uma verdadeira guerra. E um alerta importante é que um pequeno excesso, né, Silvio, do dia a dia já pode causar uma tragédia. A gente vê casos de acidentes envolvendo os carros esportivos, como você citou, de grande potência, que aumentam ainda mais o risco. Mas um pequeno excesso, por exemplo, de 60 ou 80 quilômetros por hora já pode ser fatal. Tomando mais uma vez esse caso como exemplo, esse rapaz e a namorada dele deram muita sorte, que a gente viu que o carro ficou completamente destruído e eles ainda assim saíram ilesos, né, Silvio? Sim, um carro a 80 km por hora, você aumenta em 20 vezes a probabilidade de você morrer num acidente. Então, cada vez que você aumenta a velocidade, você vai potencializando o risco, né, de vir a óbito num acidente de trânsito. É uma situação muito crítica, né? Quando você perde o controle do acelerador e vai em frente e aumenta a velocidade. Esse caso é um caso típico, né, de uma investigação para apurar, né, exatamente o que ocorreu e a autoridade tomar as ações necessárias previstas na legislação, sempre com o direito de defesa, né, do causador do acidente aí. Muitíssima sua participação, nós acabamos de conversar com o Silvio Médici, ele que é presidente da Betrans, que é a empresa brasileira de engenharia de trânsito. Silvio, muito obrigado pela sua participação, acima de tudo, muito educativa. Obrigado, Kleber, foi um prazer falar com você e com os teus ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos fazer o nosso giro pelo país para saber o que é notícia, né, com os nossos repórteres nessa quinta-feira. E olha só, agora você vai ver imagens fortes. Uma mulher, ela foi atingida por mais de 10 tiros, a queima-roupa esses tiros ainda, lá no Rio de Janeiro. E uma câmera de segurança gravou tudo. Acompanhe agora com o Anderson Nascimento. Uma mulher de 36 anos foi vítima de tentativa de homicídio na porta de casa, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde da última quarta-feira. Ela foi atingida por pelo menos 13 tiros. Uma câmera de segurança registrou o momento que a vítima entra no veículo no bairro de Sulacap e um homem desce de um carro preto e faz dezenas de disparos. O crime foi por volta de 1 da tarde, horário em que a mulher estava saindo de casa com o marido e o filho. A vítima entrou no carro enquanto o companheiro fechava o portão. Cerca de 10 segundos depois, o atirador chega em alta velocidade. O criminoso atira ao menos 5 vezes, abre a porta do carro e faz mais uma sequência de disparos a queima-roupa. O homem foge enquanto o companheiro da vítima acalma o filho pequeno. A mulher seria prima de um policial. A principal linha de investigação é tentativa de execução, já que nada foi levado. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde está internada em estado grave. A ocorrência foi registrada inicialmente pela 30ª Delegacia de Polícia de Marechal Hermes, mas está sendo investigada pela DP de Realengo, que apura as circunstâncias do crime. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o estado de saúde de Bianca é grave.
Olha só, no Rio Grande do Sul, uma professora está sendo investigada por agredir uma criança de 4 anos com livros. Ela teria pegado livros e batido nessa criança. E uma câmera instalada na sala de aula mostrou a agressão. Vamos ver agora com a Kátia Fantin. Uma professora de um colégio particular de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi demitida e é investigada por agredir um aluno de 4 anos. Nas gravações das câmeras de segurança, a professora aparece irritada falando com os alunos, até o momento em que ela junta uma pilha de livros e bate na cabeça da criança. Com a boca machucada, o menino começa a chorar e é levado para fora da sala de aula. A professora enviou uma foto do menino machucado para a direção da escola, alegando que ele teria caído no banheiro. A escola informou que seguiu o protocolo habitual, comunicando os pais. No entanto, os responsáveis optaram por levar o filho diretamente ao dentista, que constatou o afrouxamento de 6 dentes. Diante da gravidade das lesões, os pais solicitaram à escola que verificasse as imagens das câmeras. E ao constatar a agressão, a direção encaminhou o vídeo à família e registrou o boletim de ocorrência. A escola também acompanhou os pais até a delegacia e entregou todo o material à polícia. 2 boletins de ocorrência foram registrados contra essa educadora. Desde o início das investigações, outras 2 famílias também registraram ocorrências contra essa mesma professora por maus tratos. Agora, as investigações continuam em andamento, enquanto a Polícia Civil aguarda pelos resultados periciais para avançar nesse processo. Olha só, mais de 200 pinguins foram encontrados mortos em Santa Catarina, em um intervalo de apenas 2 dias. A Michele Veiga agora é quem vai contar essa história. Pois é, mais de 210 pinguins de Magalhães foram encontrados mortos em 2 praias de Santa Catarina em apenas 2 dias. Esse número foi bem alarmado. Só na quarta-feira, 136 foram encontrados mortos em Jurerê, uma praia de Florianópolis, na região da capital. Na segunda-feira, mais 80 na praia do Ervino, em São Francisco do Sul, no norte do estado. Esses pinguins de Magalhães são aqueles bem típicos, que a gente já está acostumado a observar. Eles são migratórios e por volta de março eles acabam deixando suas colônias lá na Patagônia, na Argentina, e vão nadando rumo ao norte, passando por Uruguai e chegando ao sul e sudeste do Brasil. Essa migração acontece em busca de alimentos, temperaturas mais amenas também. Em Florianópolis, desde 23 de junho, 1.132 pinguins já foram registrados em praias da capital catarinense. Até ontem, mais de 79 estavam vivos no momento do resgate. Foram encaminhados para os centros de reabilitação da R3 Animal. A previsão é que os encalhes continuem aparecendo até outubro desse ano. Só nessa época do ano que não é comum encontrar tantos pinguins de Magalhães mortos aqui nas praias catarinenses. E conforme o projeto de monitoramento das praias da Bacia de Santos, da R3 Animal, que cuidam da ilha de Santa Catarina, as mortalidades costumam atingir indivíduos mais juvenis, que acabam se perdendo do bando, em busca de comida, porque são inexperientes, ou então aí acabam encalhando nas praias e, como estão debilitados, acabam morrendo afogados ou por hipotermia. Outra causa das mortes está ligada exatamente à ação humana. Exames estão mostrando que aves encalhadas têm morrido muitos afogados por serem capturados acidentalmente em redes de pesca ou então terem ingerido aí materiais como plásticos e outros detritos jogados na natureza. Números que chamam a atenção dessa mortalidade de pinguins aqui em Santa Catarina. E agora uma notícia curiosa. Segundo números do Serasa, os jovens entre 18 e 25 anos são os que mais, são o público, que mais tem procurado renegociar as dívidas e limpar o nome. A Elisa Lorini, agora lá do Mato Grosso do Sul, é quem vai contar os detalhes.
O Brasil tem 78 milhões de inadimplentes, mas dados da Serasa apontam que eles têm buscado alternativas para limpar o nome. Isso porque aumentou em 11,5% o número de pessoas que negociaram as dívidas entre janeiro e julho deste ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. E nesse contexto, a geração Z tem chamado a atenção. Isso porque a quantidade de jovens de 18 a 25 anos de idade que limparam o nome cresceu 49% no mesmo período. Mais de 1,5 milhão de pessoas nessa faixa etária saiu da lista de inadimplentes. No Mato Grosso do Sul, a geração Z se destaca nas renegociações de dívidas. De janeiro a julho de 2025, mais de 26,5 mil jovens de 18 a 25 anos regularizaram débitos pela Serasa, um crescimento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. E esse cenário acompanha a tendência nacional. Afinal, o Brasil encerrou julho com 78 milhões de inadimplentes e mais de 307 milhões de dívidas em aberto. O valor total chega a 482 bilhões. E apesar de representarem a menor fatia dos inadimplentes, os jovens vêm mostrando interesse em manter as contas em dia. O estudo da Serasa revelou que 57% afirmam ter aprendido a correr atrás da estabilidade financeira por crescer em um ambiente instável. Além disso, eles priorizam o pagamento de contas e dívidas quando recebem dinheiro. Nome limpo significa mais oportunidades, desde conseguir um financiamento estudantil até realizar o sonho da casa própria. Algumas dicas práticas são anotar todos os gastos, mesmo os pequenos, negociar as dívidas diretamente nos canais oficiais da Serasa e evitar o crédito rotativo do cartão, que é um dos maiores vilões da inadimplência. No Mato Grosso do Sul, a geração Z nos mostra que mesmo jovem já entende a importância de cuidar da própria saúde financeira, uma lição que vale para todas as idades. Bancos e cartões de crédito lideram as causas da inadimplência no país, concentrando pouco mais de 27% das pendências. Em seguida, estão contas básicas de casa como água, luz e gás. Por fim, estão as financeiras, as empresas que concedem crédito, mas não são bancos. Juntos, os brasileiros de todas as idades têm 307 milhões de dívidas que não conseguem pagar, somando um débito de 482 bilhões de reais. Bom, vamos mudar de assunto porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Caio, vamos começar falando para a torcida do Santos, né? Que atravessou aí a pior semana do ano, com certeza. Mas, enfim, deve receber uma boa notícia. Exatamente, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o argentino Juan Pablo Voivoda, o técnico que fez um excelente trabalho no Fortaleza, ouviu o projeto do Santos, conversou com a diretoria e aceitou a proposta. Vamos ver. Juan Pablo Voivoda aceitou a proposta do Santos e será o substituto de Kleber Xavier. O contrato do técnico será válido até o fim de 2026. As negociações avançaram após o Peixe descartar de vez a volta de Jorge Sampaoli. O argentino, então, topou ouvir o Santos justamente por gostar da história do clube, o que facilitou um andamento mais rápido das negociações. Além do treinador ter um perfil mais ponderado e equilibrado, sem tantas exigências por reforços. Restam questões burocráticas para o anúncio, que pode ocorrer ainda nesta quinta. As partes já trocaram minutos de contrato para finalizar o acordo. O Santos aguarda o argentino até amanhã para assinar o contrato. A expectativa do Santos é de que o argentino não seja uma aposta, e sim que ele poderia replicar o sucesso que teve no Fortaleza, dentro da realidade do Santos. No Leão do Pitty ficou de 2021 a 2025. Ganhou 3 edições do Campeonato Cearense e 2 Copas do Nordeste. Em 2022, o Fortaleza virou o turno na lanterna do Brasileirão, mas escapou do rebaixamento. Até hoje, ninguém repetiu o feito. A tendência é que o treinador só esteja na beira do gramado contra o Fluminense no dia 31. Para o jogo contra o Bahia, no domingo, Matheus Basti deve ficar à frente da equipe. Agora a gente vai falar de um assunto lamentável, né, Caio? Ontem, na Copa Sul-Americana, a partida entre Independiente da Argentina e a Universidade do Chile acabou com cenas absurdas de pancadaria, Caio. É isso, lamentável, né, Kleber? Bom, a partida tinha acabado de retornar do intervalo quando uma confusão generalizada começou nas arquibancadas. O alvoroço foi tanto que a partida teve que ser paralisada, veja só.
O futebol sul-americano presenciou uma das imagens mais repugnantes dos últimos anos. Verdadeiras cenas de guerra de uma pancadaria generalizada nas arquibancadas do Estádio Libertadores de América paralisou a partida entre Independiente e Universidade de Chile. Tudo começou após lançamentos de pedras por parte de torcedores do time chileno em direção à torcida local. Os integrantes das torcidas organizadas do clube argentino invadiram o local reservado aos visitantes e deram início a um confronto sangrento. Alguns torcedores conseguiram fugir, mas muitos deles ficaram encurralados e acabaram sendo agredidos com barras de ferro e tiveram suas roupas tomadas pelos agressores. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os torcedores sendo linchados e pedindo por socorro. Dois torcedores pularam da arquibancada e um foi golpeado com uma barra de ferro na cabeça e caiu desacordado. Até o momento, pelo menos 300 pessoas foram presas e ainda não há confirmação oficial do número de feridos ou mortos no confronto. A interrupção aconteceu no início do segundo tempo, com a partida empatada em 1-1. No jogo de ida, os chilenos venceram por 1-0 e na soma dos placares o time chileno avançava de fase, até a partida ser interrompida. Agora a Conmebol deve se reunir com outros órgãos judiciais para decidir a classificação. O episódio deve gerar fortes punições para os dois clubes. Os times podem responder por agressão coletiva, desavenças ou tumulto e mais infrações cometidas pelos torcedores. O regulamento da Conmebol diz que a segurança dentro do estádio é responsabilidade exclusiva do time da casa. E por isso o Independiente é quem deve arcar com as principais consequências. A CBF se manifestou e afirmou que o ocorrido vai contra os princípios do futebol e não pode ser tolerado. A Confederação cobra da Conmebol uma investigação rápida e transparente para identificar os responsáveis e aplicar punições rigorosas. Que os responsáveis sejam punidos, né, Caio? Olha, e hoje tem mais jogo, né, pelas Copas Continentais. E não é mesmo, Caio? Conta pra gente, vamos falar de bola rolando agora. Isso aí, vamos dar uma olhada na tabela, Kleber. Bom, a gente começa aí falando da Sul-Americana, porque às 19 horas o Atlético Mineiro entra em campo contra o Godoy Cruz, no estádio Feliciano Gambart, lá na Argentina. Pro Galo, um empate já garante a classificação para a próxima fase, porque venceu o primeiro jogo por 2-1. Pela Copa Libertadores, às 19 horas, quem joga é o Botafogo. O time carioca vai até o Equador para encarar a LDU e também precisa só de um empate para avançar às quartas de final, já que venceu o primeiro jogo por 1-0. Às 21h30 temos dois jogos. O River Plate da Argentina recebe o Libertad do Paraguai em Buenos Aires e quem vencer está classificado para a próxima fase, já que na semana passada o primeiro jogo ficou 0-0. E para fechar os jogos de hoje, o Palmeiras recebe o Universitário do Peru no Allianz Parque, praticamente já classificado depois de vencer o primeiro jogo por 4-0. Encerrando aí essas fases, Kleber, as quartas de final da Libertadores voltam só na segunda quinzena de setembro. E eu fico por aqui, um abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Caio, e boa sorte para os brasileiros, né, Caio? Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Você que não nos acompanha pela Rede TV, fique com a sua programação local. E você que está na Rede TV, fique com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Paris. Ótima tarde e até mais. Tchau.